A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia, graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estarmos juntos, unidos como igreja, cultuando um culto racional e também nos lembrando da Sua palavra e clamando a Ele para que esta palavra seja explanada em nossos corações, de maneira que venhamos a percebermos a ação do Espírito Santo nos instruindo, ou seja, nos convencendo do juízo, da justiça de Deus, e também que nós transgredimos, somos pecadores necessitados do Senhor, mas Deus tem sido bondoso para com todos nós, tem nos ajudado, nos abençoado, guardado, protegido, e nos perdoado e nos amado incondicionalmente. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Mas meu irmão e minha irmã, nesta oportunidade, uma vez mais, nós estudaremos algo muito interessante sobre aquilo que nós ansiamos, que é o dia do arrebatamento da igreja. Essa palavra arrebatamento para muitos pode soar como algo estranho ou impossível de acontecer. Mas nós faremos uso, nesta ocasião, do manual de profecia bíblica, escrito pelo grande mestre e professor Abraão de Almeida, publicado pela CPAD, na sua 9ª edição, no ano de 2018. Graças a Deus, vamos fazer referência desta obra, sobretudo no contido nas páginas 118 até a 123. E que Deus nos ajude e nos dirija, para que possamos compreender, ainda que de maneira bem breve e sucinta, as maravilhas que Deus tem destinado para todos nós. Aleluia, graças a Deus. Na página 118, vamos abrir aspas aqui, o autor começa nos dizendo: quando for meia-noite, não podemos saber o dia e a hora em que ocorrerá o arrebatamento da igreja, mas podemos reconhecer a sua época. Quando Jesus disse, à meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saíam para encontrá-lo. Ele estava se referindo ao final do dia da graça, que ocorre à meia-noite. Essa meia-noite pode significar também a noite do materialismo, do terrorismo, da apostasia e da era nuclear. O poderio armamentista acumulado pelas nações é capaz de destruir toda a humanidade 27 vezes. Quando chegar a plenitude dos gentios, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, conforme nos ensina em Romanos capítulo 11, versículo 25. Creio que o apóstolo falava da igreja, formada na sua maioria por povos não judeus. Deus sabe quantas pessoas hão de compor a igreja, e no momento em que se converter o último gentil, então acontecerá o arrebatamento. Quando findar o dia da graça, lemos em Salmos 118, versículo 24, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Quando o Senhor inaugurou este dia de regozijo e de alegria, justamente após a rejeição do Messias
por parte de Israel, como claramente mostra o contexto deste salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Aleluia! Graças a Deus. No começo dos sinais, muita gente acha que todos os sinais preditos para a volta de Jesus devem ocorrer primeiro, mas em relação à nossa redenção no rapto ou no arrebatamento, as palavras de Jesus são muito claras. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo número 28. Todo o contexto do sermão profético mostra que haveriam de ocorrer grandes sinais, terremotos, fomes e pestes em diversos lugares. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, conforme Lucas, capítulo 21, versículo número 11. Entre estes sinais dos tempos, poderíamos mencionar o homem na lua, os transplantes de órgãos humanos, objetos voadores não identificados, os OVNIs, a pregação do Evangelho em todo o mundo, a Bíblia, traduzida em mais de 2.300 línguas e dialetos. Mas prossegue o autor: quando a figueira frutificar. No lindo poema profético de Cantares, capítulo 2, versículo 13, lemos: a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Jesus nos diz: observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo, conforme Lucas capítulo 21, versículos 29 a 30. A figueira é um tipo de Israel que está já nos dando os seus frutos como nação. O que mais impressiona o turista que visita Israel é ver a febre de trabalho por todo o país, construindo rodovias e cidades e cultivando o deserto. Literalmente, a profecia de que o deserto haveria de florescer já está plenamente cumprida. Aleluia! As vinhas em flor podem indicar a igreja evangélica na sua multiplicidade, testificando de Jesus em todas as partes do mundo e exalando o seu aroma, o bom cheiro de Cristo, a qualquer momento. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não nos encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35 a 37. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz.
Apocalipse capítulo 22, versículo 12. O autor ainda nos traz uma compreensão mais ampla e detalhada sobre o propósito do arrebatamento, também conhecido como rapto. O primeiro propósito do arrebatamento será revivificar os mortos em Cristo. Todos os crentes fiéis serão ressuscitados por ocasião do arrebatamento. É o que a Bíblia claramente ensina. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis, conforme afirma as Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de número 52. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. O grande brado será o grito de guerra de Cristo contra a morte, que haverá de entregar os seus mortos. A voz do arcanjo indica que será um sinal para Israel, pois a Bíblia sempre menciona esse ser angelical em conexão com os israelitas. A partir do momento do rapto ou do arrebatamento, Deus volta a tratar com o povo judeu da mesma maneira como fazia antes do dia da graça. Terá início a última semana de anos para Israel. O ressoar da trombeta de Deus, por sua vez, relaciona-se com a reunião final e eterna do povo de Deus. Portanto, a trombeta relacionada com o arrebatamento da igreja nada tem a ver com as trombetas de juízo descritas em Apocalipse. O contexto das cartas de Paulo é de reunião dos salvos com o seu Salvador. No Antigo Testamento, as trombetas soavam para convocar o povo de Deus para o culto ou para a defesa militar. Neemias 4:20 é um bom exemplo. Do lugar de onde ouvirem o som das trombetas, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. A última trombeta significa assim a nossa eterna reunião com Cristo. Aleluia! Graças a Deus. O segundo propósito do arrebatamento será transformar nossos corpos. Imediatamente após a ressurreição dos que dormiram em Cristo, os cristãos que estiverem vivos não provarão a morte, mas serão transformados e transladados juntamente com os que tiverem sido ressuscitados. A Bíblia ensina isso com muita clareza. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, e assim estaremos com o Senhor para sempre, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Deixemos que a Bíblia fale por si mesma a esse respeito, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem,
deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aleluia! Conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 9 a 12. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também imagem do homem celestial, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49, 53 e 54. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Aleluia! Graças a Deus. Prossegue o autor. A ciência afirma que a nossa vitalidade culmina aos 16 anos. A nossa visão começa a falhar aos 19 anos. E a nossa audição vai diminuindo a partir dos 21 anos. É verdade que começamos a morrer no dia em que nascemos, mas este corpo corruptível e mortal será revestido do novo corpo incorruptível e imortal. O terceiro propósito do arrebatamento será a revelação de Cristo. Jesus orou para que um dia pudéssemos ver a sua plena glória, que Ele, na verdade, nunca pôde revelar aqui na terra. Eis as suas palavras: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. O quarto propósito do arrebatamento será livrar-nos da grande tribulação. A igreja não passará pelo período da grande tribulação. Cito aqui duas passagens bíblicas, a primeira em Isaías e a outra em Apocalipse. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Escondam-se por um momento, até que venha passada a ira dele. Isaías capítulo 26, versículos de número 19 a 20. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora
da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, conforme Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Notemos, o autor prossegue, a expressão, até que tenha passado a ira dele, e observemos também o contexto de ressurreição dos mortos na passagem de Isaías. O quinto propósito do arrebatamento é levar-nos ao encontro do Senhor nos ares e à casa do Pai. Aleluia! São conhecidíssimas as consoladoras palavras de Jesus aos seus discípulos. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. O Salmo 24 tem sido considerado uma descrição de como foi a entrada triunfal de Jesus no céu, após a sua ascensão, e de como será a sua futura entrada com a igreja. Note a diferença entre as duas entradas. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Salmo 24, versículos 7 e 8. A expressão, o Senhor valente nas guerras, aponta para a primeira entrada. Depois vem o segundo cântico, nos versículos 9 e 10, que declara a Santa Escritura: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Jesus, não entra só, mas acompanhado dos milhões que ele comprou com o seu sangue precioso. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E por fim, amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Cristo, o autor prossegue declarando o sexto propósito do arrebatamento será a revelação da face de Deus. Ver a face de Deus será o mais elevado de todos os privilégios. Jesus disse que são bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo, ao tratar das nossas presentes limitações, fala do novo corpo que cada cristão receberá por ocasião da ressurreição ou do arrebatamento, e afirma: então conhecerei plenamente, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, versículo número 12. E finalmente, a Bíblia afirma que ali no céu já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas, conforme Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 3
a 4. Aleluia. Não esqueçamos da palavra do Senhor, amada igreja, que é para nós nos consolarmos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Graças a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado e nos preparado para esse grande momento que se aproxima velozmente. O Senhor está voltando, o Deus Todo-Poderoso está voltando, Jesus está voltando, aleluia, graças a Deus. É tempo de despertamento, é tempo de contrição, é tempo de arrependimento, é tempo de busca, é tempo de poder do alto, aleluia, graças a Deus, aleluia. E por fim, diz a Escritura Sagrada, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, também conhecido como o livro das Revelações, no versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Louvado seja o Senhor, que vive e reina para todo sempre, que tem nos fortalecido, que tem nos ajudado. Aleluia. Santo, eterno e maravilhoso Deus, alcança, Pai, a tua igreja com a tua misericórdia e nos ajuda, meu Deus, a prosseguirmos, meu Deus, a te servirmos, meu Deus, até a tua vinda que se aproxima. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digamos amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.